Como fazer valentes? Mas o que é isto? A gente precisa se reportar à Bíblia para entender o que era um valente. Naquela época do Antigo Testamento, a promessa de Deus para Israel era física, terrena. Era um território, progresso, sucesso, prosperidade, longevidade, saúde, vitória sobre os inimigos, grandeza humana, fama, glória humana. Isso era consequência direta da bênção de Deus sobre uma pessoa que andava direitinho no caminho da obediência. No Antigo Testamento era assim. A alegria e a vitória e as bênçãos do Senhor, tudo isso incluía vitória sobre os inimigos, ou seja, tinha que lutar. Mas quando Deus abençoava, as lutas traziam vitórias. Quando o povo estava em desobediência, as lutas traziam derrotas, frustrações, perdas e muita morte. Era muito triste ser derrotado. Quando se entra numa luta, não se sabe o resultado da luta. A gente pode vencer e pode perder. Quando o povo era derrotado, era muito triste, mas quando vencia, era bom demais. Ocorreu uma época com Davi em que eles sempre venciam. Mas por que Davi sempre vencia? Porque ele andava com Deus, Deus estava com ele e a instrumentação aqui na terra dessas vitórias estava baseada nos valentes de Davi. Os valentes formavam um grupo muito seleto, forte e que servia de exemplo para os outros. Davi tinha os valentes com ele. Cada valente valia por muitos outros, porque lutava com muita força, muita vontade e sempre vencia. Por exemplo, o Abisai, irmão de Joabe, era um sobrinho de Davi que se tornou também discípulo de Davi e aprendeu com a valentia de Davi. Ele era cabeça de 30 valentes e ele brandiu a sua lança contra 300 e os venceu. Ele tinha nome de fama entre os primeiros 3 mais valentes. O Abisai, sobrinho de Davi, estava entre os mais valentes. Entre os feitos dele, em uma ocasião, ter lutado com a lança dele contra 300 adversários e os venceu. E, claro, permaneceu vivo. Isso é um feito notável, é algo como um milagre de Deus. Porque você pensa, 300 adversários não eram crianças, não eram mulheres, eram lutadores, guerreiros. 300 homens não conseguem vencer um. Que história é essa? Pega 10, cerquem e ataquem de todos os lados. Como é que não vão conseguir vencer? 300 homens não conseguiram vencer um. Mas isso é para a gente ter uma ideia de como é a situação quando Deus peleja por nós. O Abisai era um dos valentes. E também o Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Ele feriu 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio tinha uma lança na mão e o Benaia o atacou com um cajado, pedaço de pau, como se fosse um cabo de vassoura. Arrancou-lhe da mão a lança e com a lança do egípcio, o matou. O egípcio tinha 5 côvados, aproximadamente 2,5 metros de altura. Era um gigante, armado, bem armado e com uma lança na mão. O Benaia, muito esperto e valente, atacou o egípcio com muita velocidade, tomou a lança dele e com a própria lança do egípcio gigante, o Benaia matou o gigante.
Isto é, para nós, esses dois bastam, um exemplo de como os valentes eram valentes. Agora, a questão é, por que eles eram valentes e davam a vida pelo seu líder? Porque eles se inspiravam na valentia do líder, que era Davi. Davi também era valente. Como se faz um valente? Para começar, tem que ser valente, como eles. Isto é, para começar, tem que dar exemplo e ser fiel e leal e depender de Deus. Um valente pode vencer, pode ser derrotado. O que faz um valente sempre vencer é a bênção de Deus. Trazendo para o Novo Testamento, nós não estamos em luta corporal, nós não estamos em luta física, nós estamos em uma guerra espiritual. Nós precisamos ser valentes na palavra, que é a nossa arma de ataque, a espada do Espírito. Sermos valentes na firmeza da fé, a ousadia da fé, a vida consertada com o Senhor. Nós precisamos estar vestidos da justiça, a vida consertada, o capacete da salvação, a certeza da salvação para levar a salvação para os outros também. Nós não lutamos contra as pessoas, mas contra Satanás, para trazer as pessoas. Quem é valente consegue ganhar almas. O crente acomodado não consegue ganhar ninguém. Ele mesmo é carnal e vai atrás do mundo. Época de fim de ano, ele se mete pelo pecado dos outros, nem ganha ninguém, não influencia ninguém para o bem e ainda é derrotado pelo mundo e peca e entristece o coração de Deus. O crente acomodado, o crente carnal é assim. Mas o valente consagra a sua vida, ele ora, luta e persevera e vence, insiste, busca o Senhor, sabe que a sua vitória vem do Senhor, ele ataca vários, ele ganha para Jesus várias pessoas, ele conversa e ora por cada pessoa, ele quer trazer essas pessoas. Isso é a valentia. Tem muita ciência e também muita teologia por trás disso. Como eu vou ser um ganhador de almas? A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Jesus nos mandou ir por todo mundo e fazer discípulos. Um discípulo vai ter as mesmas características que nós. Ele vai olhar para nós. Se eu sou valente, o discípulo vai ser valente também. Ele não vai desistir, vai ser consagrado a Deus, ele vai buscar o poder de Deus, ele vai atacar as pessoas com a palavra de Deus, ele vai amar a pessoa, não vai querer perder ninguém, ele vai querer trazer pessoas para o reino de Deus. E aí nós vamos ser avaliados. Jesus diz, vocês só vão ser considerados discípulos de verdade quando vocês fizerem muitos discípulos. Mas para você fazer discípulo, você vai ter que ser discípulo. Se você não é submisso ao seu líder, se você não ama o seu líder, se você não dá vida pelo seu líder, se você não luta com o seu líder, você não vai conseguir transmitir isso para os outros. Davi só conseguiu fazer um grupo de valentes que foi o responsável por todas as vitórias que Israel teve na época de Davi, porque ele era valente também, fiel e leal aos seus discípulos, que eram os valentes. Hoje, o Evangelho nos manda fazer discípulos. O crente que não tem discípulo, que não fez nenhum discípulo, está mal. A sua fé, muito sem obras e muito fraca. Ele tem muito mais facilidade de se conformar com o mundo do que trazer alguém do mundo para o reino de Deus. Há muitos crentes que não ganham ninguém, não têm convicção, São Maria vai com as outras, eles se misturam com o mundo com muito mais facilidade. Eles não influenciam o mundo para tirar as almas de lá. Eles não têm prazer em cuidar de discípulos, porque eles também não são discípulos. Olha que situação. Então, como a gente fazer discípulo? Para começar, tem que ser discípulo. Ame seu líder, colhe com ele, ore com ele, aprenda, pergunte, vá com ele junto, vá lutar com ele, vá evangelizar com ele, com ela, para ganhar pessoas. Ajude o seu líder a ser bem-sucedido.
você estará sendo treinado ou treinada para ser um líder também, como um valente e ganhar outros. No passado, os valentes matavam, venciam os inimigos. Hoje, nós temos que amarrar o valente, que é o diabo, nas casas das pessoas e trazer as pessoas, conquistar, ganhar as pessoas. O crente que ama o Senhor, ele quer ser valente, ele quer fazer discípulos, ele não quer ficar sozinho. Que triste é chegar ao final de um ano, de uma etapa, olhar para trás e ver que você não ganhou ninguém naquele ano, não fez um discípulo, não conseguiu influenciar uma pessoa sequer. É porque a sua influência é fraca. Você não está firme com o seu líder, com sua líder, com o Senhor, em outras palavras. O seu coração não é firme, então não vai conseguir ganhar ninguém. É muito triste chegar ao final de uma etapa, de um ano, e não tendo nada que apresentar ao Senhor. Proponha ao seu coração de recuperar o tempo perdido. Chore, para começar, chore. Reconheça isso e chore aos pés do Senhor pedindo perdão. Senhor, misericórdia, eu tenho sido falha, até agora não tenho ganhado ninguém. Muda isso, Senhor, muda meu caráter, meu jeito de ser, minha valentia interna. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Não quero terminar o ano sem ganhar uma pessoa para o Senhor. Faça isso, reconheça, chore diante de Deus, ore e fique em Jerusalém até ser revestido de poder. Ou seja, na oração, busque o poder de Deus, poder de convencimento. Unção do Espírito é poder de convencimento. Você, quando prega, quando você fala pessoalmente com alguém, você convence. Isso é unção de Deus. Peça isso a Deus, de você não ser uma pessoa sem convicção, uma pessoa que fala e não adianta nada. Peça a Deus isso. Comece, proponha no coração já, antes ainda de terminar o ano ou de terminar uma etapa, você proponha no coração de produzir algum fruto de valentia para o Senhor. Mas para começar, procure o seu relacionamento com o seu líder ou a sua líder, se você está sendo fiel e leal de todo o coração também. Web Rádio Ramá.